Você já chegou ao final do dia aí completamente esgotada? Tão esgotada que quando alguém te pergunta se está tudo bem, você responde que está tudo bem, porque dá mais trabalho explicar o que não está bem do que simplesmente carregar o trabalho. Você resolve, você arruma tudo, tudo fica nas tuas costas, resolve problemas, às vezes até antecipa o problema para não virar uma bola de neve. Você pensa por todo mundo e mesmo assim, quando dá algo errado, você se culpa. E às vezes não é só o cansaço físico, né? Não é só o físico da gente que está esgotado. O pior é saber que no outro dia a gente vai acordar e aquilo dali, aquele problema está ali. E vai acontecer tudo de novo. E você vai estar ali em uma situação que ninguém vai perguntar o que você está precisando. Você se sente o pilar. Mas muitas das vezes esse pilar está rachado. Se você se reconheceu aí nessa introdução, eu já te convido a ficar nesse vídeo, porque a gente vai falar dessa dor que quase ninguém fala. A gente mesmo como mulher muitas das vezes não fala, mas a gente vai entender aí como carregar, por que a gente tem essa tendência de carregar tudo sozinha e entender como lidar com essa situação sem precisar esperar que ninguém venha te salvar, porque a saída, a salvação não vem de fora, ela vem de dentro de você. Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Já deixa eu me apresentar. Meu nome é Gisela e aqui nesse canal é esse espaço maravilhoso, de muita conexão, de muito aprendizado, muita reflexão, motivação e muita fé. Se você se conecta com esses assuntos, eu já te peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. Você já parou para pensar como a gente, nós mulheres, chegamos a essa situação? Você percebe que 90% das mulheres foram criadas para carregar tudo sozinha. A responsabilidade dos filhos muitas das vezes é com a gente. Se algo dá errado, a primeira coisa que as pessoas falam: cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe? Aonde estava a mãe quando essa criança ou quando esse jovem adolescente fez isso? Quase ninguém fala assim: cadê o pai dessa criança? Não, a mãe é responsável. A mãe, ela é responsável. Se a casa não está em dia, cadê a mulher dessa casa? Você percebe que a gente foi criada, as nossas mães, desde cedo, nos ensina a pegar essa responsabilidade aí, é a sociedade, né? A gente fala as mães, porque as mães diretamente estão com a gente, né? Quando a gente vive aí, quando nada destoou na sua vida. Eu sei que muita gente não foi criada pela mãe, mas eu digo no modo geral, essa mãe já carrega tudo, e ela passa pra gente que a gente tem que ser essa fortaleza, segurar tudo, abraçar tudo. E na verdade não é assim. Nós temos sim a nossa responsabilidade como mulher, como ajudadora, né, de nossos maridos, quem aí for casada, mas não significa que a gente tem que pegar tudo, que a gente tem que abraçar tudo. Vamos dividir essas responsabilidades, porque fica sobrecarregado. Eu sei que muitas vezes a gente, principalmente como mãe, né, ainda mais quando a gente é mãe de primeiras viagens, a gente quer fazer as coisas pelos nossos filhos, a gente até vê outras pessoas às vezes ajudando, mas a gente está ali ao lado, mas isso passa. Isso passa. Vamos delegar funções. Vamos parar de querer abraçar o mundo, tudo é nossa responsabilidade, tudo é a gente que tem que fazer. Não. Alguma coisa é para a gente fazer. Outras coisas é necessário que pessoas ao nosso redor tomem as suas funções, as suas responsabilidades, senão a gente fica acabada, sobrecarregada, a gente não tem tempo pra gente,
A gente se esquece. Então, vamos aprender a delegar funções. A gente não precisa provar nada para ninguém. A gente já chegou num determinado época do mundo, século que nós estamos. A mulher não precisa provar nada para ninguém. E você aí não precisa provar nada para ninguém. Para de querer carregar o mundo nas costas. Pegando esse gancho de provação, né, de ter que provar, você entra nesse lugar de sobrecarregada, de acabada, porque você fica acabada. Você não tem tempo para fazer uma unha, você não tem tempo para cuidar da sua pele, porque você tem casa, você tem trabalho, você tem criança, mas a gente já conversou, você não precisa provar nada para ninguém. Para de ser sobrecarregada. Para de tentar provar que você faz isso, que você resolve demanda, que você... Calma, uma coisa de cada vez. Não deu hoje, você deixa para amanhã. Muitas das vezes eu via a minha mãe, era meia-noite, a minha mãe estava lavando louça da janta, porque não podia dormir louça na pia. Hoje em dia, se eu não consigo lavar a louça de um determinado horário, eu não consigo, ela vai ficar. Eu simplesmente não durmo na pia. Claro, eu prefiro lavar, porque no outro dia eu acordo cedo, muitas das vezes eu tenho que estar aqui gravando vídeo, ou já arrumando a minha filha para ir para a creche, para ir para a escola. Então eu prefiro que a cozinha esteja arrumada. Mas se ela não estiver, ela vai ficar. Eu não durmo na pia, eu durmo na minha cama. Deixa de ser sobrecarregada, porque ninguém vem te salvar. Guarda isso, se eu peguei pra mim, gente. Chega um momento que ninguém vem te salvar. Se você não se salvar, se você não sair desse lugar, ninguém vai te tirar. E percebe que as pessoas à sua volta costumam a se silenciar, a te ver fazendo as coisas. Isso não acontece comigo hoje, mas eu vi a minha mãe. A minha mãe, ela resolvia tudo. Ela mandava em tudo. Quando meu pai queria falar alguma coisa, às vezes ele até falava, ele era silenciado. E sabe o que aconteceu? Ele começou a silenciar. A minha mãe é aquela que trocava a lâmpada, é aquela que trocava o gás, é a que resolvia a cor da tinta, é a que trabalhava fora, muitas das vezes, numa determinada época da minha vida. Ela parou das nossas vidas, né? Ela parou, mas depois ela começou a trabalhar de novo. Meu pai fazia pouquíssimas coisas dentro de casa, mas para ela nada estava bom. Ele parou de fazer. Hoje ele é um idoso que ele não tira o prato fora do lugar. A minha mãe, ela só vive cansada. Sabe por quê? Porque ela é sobrecarregada. Gente, eu não tô julgando aqui não, tá? Mas assim, eu não coloco comida no prato nem do meu marido. Primeiro que eu sinto assim, que eu não sei botar muito bem. E segundo, que cada pessoa tem sua preferência. O feijão em cima do arroz ou do lado, não vai lá e tira. Eu não ponho, não. Eu não ponho. Porque cada um põe a comida que quer botar. E, gente, eu já tô cansada. Eu já fiz a comida. Eu ainda vou colocar a comida no prato de todo mundo? Não, não vou não. Sabe por quê? Porque senão fica um idoso que não põe nem o prato na pia. E tem uma coisa. Aqui em casa, mesmo meu marido trabalhando fora, ele tem a responsabilidade dele. É limpar o quintal. E era lavar o banheiro também. Mas eu percebo que ele tem deixado. Eu tenho pego, mas o quintal eu não pego. Sabe por quê? Porque ninguém tem pena de mim. Ninguém tem pena de mim. Ninguém fala assim, Gisela, deixa aí o almoço que eu faço. Não, gente. Para de querer abraçar tudo, de querer fazer tudo. Eu não sou assim, não. Isso realmente eu vou ficar devendo, porque eu não sou assim. Não deu pra lavar o quintal hoje, tá sujo? Amanhã você lava. Eu tô cansado, descansa hoje, amanhã você lava. Porque se eu morrer hoje, vai ficar tudo aí. Ainda daqui a pouco tem outra no meu lugar. Então, assim, eu não fico em cima, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, eu respeito o tempo também da pessoa, mas eu também não vou lá fazer. Aprenda isso. Porque senão você só vive morta, só vive cansada, só vive acabada. E é aí que você volta, né, você refletindo nisso tudo. Um dia você já pediu ajuda?
Ou em que momento você parou de pedir ajuda? Ah, porque ninguém faz do jeito que eu faço. Ninguém vai fazer do jeito que você faz. Ninguém. Deixa a pessoa fazer do jeito que a pessoa sabe fazer. Respeite o processo daquela pessoa. Ou se está muito destoada, a pessoa não sabe, não tem jeito, você já foi lá e tentou ensinar. Ou troca de serviço. Tá, fulano, você não sai muito bem nesse serviço, tem como você pegar, não sei, a louça da janta para lavar? Peça ajuda. Às vezes aquela pessoa só tá ali porque ela vê que você tá fazendo tudo, até eu vou ficar de braço cruzado. Vai lá e peça ajuda. Volte a pedir ajuda. Se você não tá aguentando, se você só vive exausta, peça ajuda. Aprenda a reconhecer o peso que você carrega. Ah, não, eu aguento. Não aguenta não. Você não percebe que você só vive carcunda, porque tá tudo nas suas costas. Que as pessoas só te procuram para resolver problema, porque você resolve. Então você apalpa toda a obra. Reconheça, fale, eu estou cansada. Aqui em casa eu vivi uma época assim, eu estou muito cansada. Mas eu cheguei a um ponto que aquilo também estava me fazendo mal, aquela murmuração estava me fazendo mal, mas eu estava provando por A mais B que eu estava muito cansada. Eu estou cansada. Fale, verbalize. Você começa a perceber não só no físico, mas no emocional. Você chora toda hora. Eu sou uma chorona, eu chorava toda hora. Aconteceu uma coisa, eu estava chorando. É seu emocional gritando. Porque você acha que o cansaço só é o físico, você vai descansar, que a noite passa assim. No outro dia tá tudo ali, tá tudo para resolver, você tá cansada de novo, sobrecarregada de novo. Então, entenda a respeitar os sinais que seu corpo, seu emocional está te dando. Você está cansada, sim. Você vive chorosa, vive tristonha, nada te satisfaz. Porque o cenário tá ali, tá tudo a mesma coisa. Então, respeite o seu físico, o seu emocional, o seu psicológico. Se respeite para que as pessoas ao seu redor te respeitem. E a mamãe tá triste. Não vamos fazer bagunça, não. Até as crianças percebem. Se respeite. E falando em reclamação, né, que eu passava, eu reclamava muito. Eu tô muito cansada, eu vivia assim, né, como eu falei. Eu tô muito cansada. Mas às vezes eu parei porque o cansaço parece que chama cansaço. Você fica, ai, que tô cansado. Mas às vezes é necessário falar, você tá cansada para as pessoas, para quem mora aí com você, porque além delas perceberem que você não tá bem, você está expondo a sua vulnerabilidade ali, né? Porque a gente acha que é sinal de fraqueza, que é só sinal de fraqueza. Não estou dizendo aqui que você tem que viver murmurando. Ai, tô cansada. Ai, não aguento. Não é isso. Mas às vezes a gente é tão ensinada a ser forte, tão ensinada a carregar tudo, que a gente acha que falar, que reclamar, que expor é sinal de fraqueza. E não é. Não é sinal de fraqueza. Você está sinalizando o outro que você não está aguentando, que aquilo é muito para você. Uma criança, gente, de 4 anos, ela é capaz de te ajudar. Ela é capaz de guardar um brinquedo. Ela é capaz de colocar as coisas no lugar. Pegar uma roupa e jogar dentro da gaveta, ela não vai dobrar, mas ela vai botar. Então, começa a pedir ajuda, começa a falar que você não está aguentando para as pessoas aí que moram com você. Porque elas são as mais beneficiadas quando você está bem, quando está tudo no lugar. Então isso não é sinal de fraqueza. Esse cansaço, né? Essa exaustão, ela reflete em tudo. Ela reflete no seu casamento, você fica impaciente, você não faz nada como você, não com perfeição, não digo com perfeição, mas no seu potencial máximo. Isso reflete no seu casamento, isso reflete na sua fé, porque você não tem
força, muitas das vezes, para orar, para pedir ao Senhor, peça ao Senhor, tire isso de mim, me dá força. Aonde está sugando as minhas energias, você percebe que reflete no seu casamento, na sua fé, na criação dos seus filhos. A gente fica mais impaciente, eu gritava mais com as minhas filhas. Então você percebe que essa exaustão não fica só em você. Todo mundo é afetado. A mãe é a chata. As crianças param de te contar as coisas porque elas sabem que você vai gritar, que você vai brigar. E não é assim. As crianças, seus filhos, têm que ver em você uma segurança que quando você está exausta, você não consegue passar. Você é nervosa, você é raivosa. Outra coisa que a gente também tem que parar é achar que quando a gente pedir ajuda, a gente vai ser um peso para o outro. A gente, muitas vezes, por a gente ser criada assim, né? A gente é meio criada assim, que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que carregar isso, carregar o mundo nas costas. A casa é nossa, né? A responsabilidade da casa é nossa. Mas se a gente pedir essa ajuda, a gente vai estar sobrecarregando o outro, não. Você vai estar dividindo. E quando tudo é dividido, não sai pesado para ninguém. Todo mundo vai ter tempo de sentar para ver uma televisão. Todo mundo vai ter tempo de conversar, sentar para conversar, que seja ficar no celular. Mas todo mundo vai ter tempo. Por quê? Só um tem tempo de sentar, de descansar, de ficar no celular horas, e o outro não tem. Porque o outro tá ali, ó, fazendo, só fazendo. Não. Entenda que se você dividir as funções, não fica sobrecarregado para ninguém. Não se sinta culpada de delegar funções. Eu não me sinto. De 7 anos eu colei uma cartolina rosa, enfeitei e botei lá os tópicos da responsabilidade dela. Porque eu quero trabalhar, eu quero estudar. Porque uma mãe bem resolvida são filhos felizes. Uma mãe sobrecarregada, uma mãe cansada, os filhos têm medo. Os filhos não querem chegar, as pessoas não querem chegar, como eu falei, ela só vive nervosa, raivosa. Então os filhos nem querem, porque eu lembro que a minha mãe é essa pessoa, que ela sempre foi muito sobrecarregada, mas hoje eu entendo que a linguagem dela, do amor, era cuidar, era cozinhar muito bem. O almoço de domingo da minha mãe, ninguém botava defeito. Mas 6 horas da noite, muitas das vezes eu via minha mãe na igreja só cochilando, só cansada. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. E quando a gente tinha que pedir alguma coisa, principalmente uma coisa que a gente sabia que a minha mãe ia brigar, a gente pedia ao meu pai. Porque meu pai era o bonzinho. O meu pai era o bonzinho, mas hoje eu vejo que meu pai era o omisso. O meu pai deixava a minha mãe entrar nas batalhas sozinha, porque ela resolvia. Não, eu não quero isso não. Eu não quero isso para mim não. Então, como eu já falei, divida funções, delegue funções. E ao delegar funções, você não está abandonando. Você não está abandonando sua responsabilidade, você não está sendo fraca, você apenas está dividindo as funções, dividindo as responsabilidades. Então, a partir de hoje, eu te convido a começar a dividir responsabilidade. Mas o meu marido ele é muito cansado, ele trabalha muito pesado, realmente, às vezes, tem trabalho que, né, os homens fazem, nossos maridos fazem, ou nosso pai, às vezes você não é casada, mas você só vê seu pai cansado, você só vê seu marido cansado, ele tem que descansar, mas eu tenho certeza que se você fizesse a função que ele faz, ou próximo, né, que ele faz, você vai chegar, ainda vai fazer janta, ainda vai dar banho nas crianças, ainda vai resolver alguma coisa. Eu tenho certeza que você não vai chegar e vai ficar espojada no sofá. Pensa aí,
Pensa nisso. Então, não é você sobrecarregar o outro, até porque ele não vai conseguir. Mas no sábado que ele estiver em casa, dá um banheiro para ele lavar. Dá uma roupa pro seu filho aí, que tem 7, 9, 10 anos, dobrar para você. Você já recolheu, você lavou, você estendeu, você recolheu, você dobrou e tá todo mundo sentado. Não, quando seu marido estiver sentado, amor, dobra essa roupa aqui para mim. Você entende a diferença? Aprenda também a falar, porque às vezes a gente não sabe falar, a gente tá tão cansada, tão raivosa, que a gente fala gritando. A gente não sabe pedir. Então aprenda a pedir também. Amor, tem como você fazer isso assim pra mim? Isso eu também falo de um lugar, porque eu venho de uma casa que a gente grita, minha mãe gritava muito, e eu grito também. Mas eu tenho aprendido que não é na força do nosso braço, não é no grito que a gente ganha as pessoas, a compreensão das pessoas. Para você ser compreendida, você não precisa gritar. Muito pelo contrário, às vezes é necessário sussurrar. Às vezes é no silêncio que você faz o outro entender. Então para de gritar, para de fazer escândalo, estardalhaço. Não. Delegue funções, mas mostre. Mostre por que você está pedindo, prove por A mais B por que você está pedindo ajuda. Peça sabedoria a Deus. O Senhor tem me ensinado muito como conduzir. Porque eu sou uma mãe que estou na luta, que quero fazer muitas coisas ainda e eu não quero ficar acabada. Eu não aceito ficar acabada por causa de casa, por causa de problema que às vezes nem é meu e eu quero resolver. Não vou pegar não. Para de abraçar tudo. E você fazendo isso, você protege a sua energia, né? Você protege aquilo que é mais sagrado para você correr atrás do que você precisa, que são suas forças, sua energia, sua inteligência emocional, psicológica e material. E física, né? Porque você quer estudar, você quer trabalhar, você quer ser inteligente, você quer resolver demanda, você precisa de uma inteligência emocional, um psicológico no lugar. Então você não está sendo egoísta, você está se protegendo. Para de se sentir culpada porque você quer se cuidar. Para de se sentir culpada de muitas das vezes você se colocar na frente. Eu me coloco na frente. Muitas vezes. Para de se colocar lá atrás. Por que você tem que ser a última? Você precisa de energia. Você precisa pensar. Você só gasta sua energia dentro de casa. Hoje eu vou estudar, hoje eu vou ler 2 páginas do livro. Chega de noite, você está cochilando no sofá. Como que você vai ter... Você pode até ler, mas você não vai absorver nada. Por quê? Quando a gente assume muita responsabilidade, pega muitas coisas, você não tem energia para outras. E como a gente aprende a se colocar em último lugar, a leitura do nosso livro, estudar, sei lá, para um vestibular, para uma coisa que você queira fazer, vai ficar em último plano, você vai deixar para o final do dia. Você já está acabada, estressada, você acha que você absorveu alguma coisa, não absorveu nada. Você acaba de ler a página do livro, se te perguntar do que está falando, você não sabe. Se perguntar os nomes dos personagens do livro, você não sabe, você não absorve nada. Então seja um pouco egoísta, sim. Mas meus filhos... Agora, claro, você tem que entender as fases da vida que você está. Qual estação você está? Eu acabei de ter neném e quero estudar. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque os seus hormônios estão fora do lugar. A sua cabeça está no seu filhinho. Calma, vai chegar o seu tempo. Eu também já estive nesse lugar de afirmação. Se você está com um filho pequeno, tem 2, 3 filhos, 4, você sabe que nesse momento pouca coisa você vai conseguir fazer por você. Mas calma, vai chegar o seu tempo. Essas crianças, elas vão crescer, o mais velho já vai conseguir te ajudar mais. Você vai estar com uma mente melhor. Mas se coloque, sim, em primeiro lugar. Seja, sim, um pouco egoísta. Deu a hora que você delegou para você estudar. Você aproveita que as crianças estão na escola, ou quem não tem filho, né? Seu marido não está em casa, tem a louça para lavar e você precisa estudar e está um silêncio, você tem esse tempo, vai estudar. Mas a louça vai ficar? Vai.
a louça vai ficar. Lembra, ninguém vai vir te salvar. Ninguém. Então priorize, proteja os seus desejos, os seus sonhos, a sua energia, porque é dela que você vai precisar para fazer a sua roda girar. Você precisa estar bem emocionalmente, psicologicamente e cognitivamente. Então se proteja. Como eu sempre trago aqui, eu não posso deixar de falar na sua fé. Se agarre, peça força ao Senhor. Peça estratégia. Às vezes a gente precisa de estratégia. Você foi feita assim para servir. Mas esse servir não pode ser além das suas forças. Aprenda. O Senhor, eu entendo que na minha casa eu preciso servir ao meu marido, aos meus filhos, mas esse servir não precisa ser um peso para mim. Quando esse servir extrapola as minhas forças físicas, emocionais e psicológicas, o Senhor já não está mais ali. Estude aí o seu dia, como funciona, como é a sua dinâmica, que eu tenho certeza que Ele vai te esclarecer. Ele vai aí te dar caminhos, que parecem até pessoas do nada, para te ajudar, para te auxiliar. Mas não é do nada, eu sei que é o Senhor que está enviando para a sua vida. Cansaço é inerente do ser humano. A gente vai viver um pouco mais cansada, sim, mas você não precisa ser a sobrecarregada. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Então, aprenda a descansar sem culpa. Mostre aí com o seu gesto que você precisa, sim, de ajuda. Eu tenho certeza que as pessoas que querem o seu bem, que te amam, vão ser as primeiras pessoas a estender a mão para você. Você está fazendo demais. Você está fazendo demais. O melhor que você pode e você está de pé. Olha que maravilha. Isso é força. Você não é uma pessoa fraca ou uma pessoa fracassada, não. Você está aí de pé, tentando mais uma vez. Isso é sinal de força, de coragem. Entenda que você não foi chamada para carregar o mundo nas costas. Você foi chamada para viver. Viver uma vida plena, viver leve. E viver leve é saber soltar aquilo que você não consegue carregar. É você gritar por socorro. É pedir ajuda. Quem está aí ao seu lado? Para de pagar um preço que ninguém te pediu para pagar. Para de carregar um fardo que ninguém te pediu para carregar. A mulher que cuida de todos, a mulher que carrega tudo, também precisa ser cuidada. Precisa aí dividir o fardo com alguém. Então, se essa mensagem fez sentido para você, deixa aqui nos comentários, eu vou amar ler o seu relato. E se você tem alguém aí ao seu redor que você percebe que é a sobrecarregada da vez, envie esse vídeo para ela. Eu tenho certeza que irá ajudar. Um beijo no seu coração e fique com Deus.